Olá, pessoal! Bom, diário de uma jornalista marcial, né? No seu programa diário. E hoje, como de praxe, eu vou apresentar um livro primeiro, né? Um livro de Aikido. É um livro que eu li há muito tempo, quando eu comecei no Aikido, faz tempo. É um livro legal e é um livro que vai dar uma abordagem do Aikido, porque o Aikido é um Budo arte marcial, então ele tem suas diferenças, né? Suas particularidades, né? Então ele é um pouco diferente das outras artes marciais, porque ele é um Budô arte marcial. E esse livro aqui, é esse livro que eu vou falar. Esse livro se chama Budô, Ensinamentos do fundador do Aikido, né? Da Cultrix, e é do O-Sensei. O Sensei que escreveu, né? Inclusive tem poemas de O-Sensei nesse livro. E esse livro ele vai dar uma abordagem bem relacionada ao Budô mesmo, tá? Então tudo que ele falar, ele vai falar de uma maneira, uma visão do Budô, tá? Do Budô. Então, como de praxe, é um livro pequenininho, curto, é um livro tranquilo para ler, é um livro fácil para ler, tá? Então, assim, e é um livro muito importante para quem quer entender um pouco do Aikido e quem quer treinar o Aikido, tá? Então, como de praxe, ele vai falar uma parte, ele vai fazer uma parte falando da história do Aikido, da história de O-Sensei, das mudanças de O-Sensei de casa, porque o Sensei morou em vários lugares, né? Em várias casas. Ele sempre foi muito dinâmico, a vida do Sensei foi muito dinâmica, tá? Em todos os sentidos, profissional, e de morar, e de viver, né? Então ele morou em muitos lugares, né? Até que ele acabou se encontrando, né, no campo, no meio do mato, e ele morou no mato, em contato com a natureza, né? Já no final da vida, do meio para o final. Então, esse livro é legal, tem alguns poemas que o Sensei escreveu. O Sensei escrevia muito, ele gostava muito da questão da comunicação, ele dava muita importância, né, para a divulgação do Aikido. O Sensei sempre gostou de escrever, eles tinham inclusive um jornalzinho, tá? Então, a comunicação era muito importante para o Sensei. A comunicação tem tudo a ver com o Aikido, tá? Inclusive, tem uma frase de o Sensei que ele fala isso, né? Que o Aikido, ele é comunicação, né? Então, isso que nós estamos fazendo aqui, nada mais é do que Aikido também, tá? A gente tá falando do Aikido, a gente tá refletindo. Então, o Budô, ele, vocês sabem, né? Então, no Aikido, as técnicas, elas não são um fim, elas são um meio, né? Então, por meio das técnicas, você vai desenvolver o Budô. E o seu Budô, o seu caminho do também, né? E aí você também vai evoluindo como ser humano, né? Então, as técnicas, elas não são um fim, elas são um meio para você chegar, né, a uma evolução, né, interna, pessoal e tal. Então, o Budô, o Aikido, ele tem essa pegada mais profunda, tá? Das técnicas, as técnicas, elas não são, elas são importantes porque elas são um caminho para você chegar a uma evolução pessoal, a uma harmonia com o planeta, com o mundo. Então, é muito difícil, às vezes, os marciais entenderem isso, porque é uma questão de evolução, né? Pessoas mais evoluídas conseguem captar isso, né? Pessoas menos evoluídas vão ter dificuldade de captar essa visão, né? As pessoas acham que fazer arte marcial é aprender técnicas e a técnica ao final não é isso. A técnica é um caminho para você evoluir como ser humano, como homem, como mulher e como ser humano. Infelizmente, a gente não vê isso nas artes marciais, na prática, tá? Na prática, a gente não vê isso porque a gente está vivendo momentos difíceis em que as pessoas não têm formação de base, tá? Então, o Budô é muito difícil. Uma pessoa que não tem uma formação de base, ela dificilmente vai conseguir desenvolver o Budô, tá? Se desenvolver em qualquer arte marcial, não é só no Aikido, é em qualquer arte marcial. E a gente vê esse problema de base nos senseis e nos professores. Isso vai passando, né? Nós vamos entrar um pouquinho no hoje, no aqui e no agora, né? Por isso que é tão difícil, muitas vezes, no Aikido, você vê as pessoas, o Aikido que entendeu o Aikido, captar. Muitas vezes ele vai lá, faz a técnica e vai embora. Ele não entende que a técnica é um caminho, é um meio para você chegar no fim. Aprender a técnica não é o fim, tá? Mas eles não entendem por quê? Porque existe uma limitação nas pessoas, né? Cada pessoa tem
vai até um ponto, tá? Isso é da formação, né, da pessoa. E o que eu vejo nas artes marciais é impressionante, a falta de valores, a falta de postura nos homens, a falta de conduta, a falta de ética, é uma coisa muito, é impressionante. Eu vejo isso claramente nos grupos de artes marciais, que graças a Deus eu saí. Eu tô livre, não quero mais entrar em grupo de artes marciais porque não serve para nada, absolutamente nada. Os grupos de artes marciais, eles não têm nenhuma função construtiva, tá? Eu tô em um outro grupo de arte marcial que são amigos meus que são administradores. Do resto eu saí. Porque é uma toxicidade que você tem. É assim, é uma, sabe, é uma falsidade, é uma picaretagem que você vê nos grupos de artes marciais, que é uma coisa impressionante. Eu nunca vi isso. A falta de formação dos marciais é uma coisa impressionante. E eu acho que o problema são os senseis, os professores que não corrigem os seus alunos. Porque é o seguinte, os senseis, muitas vezes, na maioria das vezes, estão afim só de ganhar dinheiro. Eles não estão preocupados em formar um marcial com caráter. Então, quando você entra nesses grupos de artes marciais, e eu vou falar uma coisa para vocês, eu devo ter tentado nos mais picaretas. O último que eu entrei foi o mais picareta, ele foi no ranking dos picaretas, ele ganha o abacaxi. O último grupo que eu estive de artes marciais, tá? Foi o pior de todos. Isso porque é um grupo que se vende como um grupo que caça picaretas. Entende? Então, assim, é uma coisa absurda. A falta de valores, a falta de postura dos marciais, dos homens, é uma coisa impressionante. Eu nunca vi na minha vida. Ao invés de formar, infelizmente, a gente vê que o marcial, ao invés dele se tornar uma pessoa melhor, ele se torna uma pessoa pior, muito piorada, né? E você vê que os professores são incompetentes, eles não formam esse marcial, eles não formam. Né? A gente vê, tô falando isso da maioria, tá? Eu realmente também tive senseis muito ruins, né? Que se eu dependesse deles, eu estaria piorada. Porque é o seguinte, às vezes quando o sensei é muito ruim, ele te piora. E você já não tem, porque junta, né? A gente tá vivendo num momento muito complicado nesse país e no mundo, que é a falta de valores, a falta de ética e a falta de postura e de respeito com o outro. E a gente vê que com as mulheres a coisa é mais complicada. É pior com as minorias, com as mulheres, né? Com as minorias, com os indígenas, com essas minorias, com os homossexuais. Você vê que é pior, entendeu? As pessoas realmente são perversas e cruéis, falando dos homens, tá? Eles parecem que já têm uma criação. Parece que o homem já é criado para ser sociopata, tá? Naturalmente, tirando um ou outro que se salva. Meus amigos, eu acho que se salvam. Tá? Porque o que eu vejo nos grupos de artes marciais é uma coisa impressionante. Não se reflete, não se discute, não se pensa em nada. São grupos, para mim, grupos de artes marciais, tirando dos meus amigos, tá? Tirando dos meus amigos, é um depositário de um bando de machistas marciais desequilibrados, recalcados, frustrados e que jogam tudo isso numa pessoa que for lá e falar alguma coisa. Geralmente eles jogam em quem vai falar mal do machismo. Eles jogam tudo em cima. Porque assim, porque você pega na fraqueza dele. Quando você fala que o marcial é machista e quando você fala que o marcial é recalcado e problemático, ele tem raiva de você. Por quê? Porque você pegou no ponto fraco dele. Ele sabe que é verdade. Então ele vai te atacar. Faz postagens difamatórias, né? Fica entrando no seu perfil para te azucrinar, inverte coisas, né? Então, assim, você reclama de um professor, ele fala que você estava dando em cima do professor, né? Você fala mal do assédio. É aquela coisa que a gente já viu com Jerônimo, né? Quando uma mulher denuncia assédio e o machismo nas artes marciais, o que acontece? Os homens machistas recalcados e mal resolvidos, que são a maioria no mundo marcial, a maioria, porque eu tô nas artes marciais há muito tempo, gente, eu tenho formação, outra coisa, eu tenho muitas formações, tá? Eu não preciso provar para ninguém, não vou pegar diploma, certificado, porque eu não preciso, tá? Eu não sou que nem os marciais que não têm formação nenhuma e que provavelmente muitos compraram faixa. Eles não sabem se comportar num grupo. Um grupo de artes marciais, eles são recalcados, problemáticos. Eu acho preocupante esse tipo de gente andando na rua, realmente. Esse tipo de gente andando na rua, eles são completamente desequilibrados, né? Agora, vocês imaginem você entrar num grupo, falar que os marciais são machistas e vir um bando de delinquentes, porque aquilo não é marcial.
são delinquentes usando Dogi, né? E te atacar. É uma coisa absurda, inverter coisas, eles invertem coisas, né? Então é normal, é uma estratégia realmente do homem machista que sabe que você está dizendo a verdade, então ele joga para você. Ele fala que você tá chateada porque o sensei deu fora em você, né? Ele inverte. Vamos à cabeça, vamos ser racional. Se eu tivesse interessada no sensei, eu não tinha denunciado ele, né? É só uma questão de ser inteligente, né? É que falta miolo realmente nos marciais, na maioria. Falta miolo, falta de vergonha na cara, falta ética, falta formação. E a gente vê gente formada, advogado, é uma vergonha. Realmente esse país tomou um rumo que é uma vergonha. As artes marciais é uma vergonha. Não tem como resolver, porque é um problema moral e de formação e de ética. Você não consegue resolver um problema moral e de formação de um marcial que não teve isso, eles não tiveram isso de base, num dojo. E como os senseis não corrigem, né, essa lacuna moral e ética, né, então o cara sai piorado. O que eu tenho visto de marciais horríveis, frustrados, doentes, eles não podiam estar nem no dojo, eles tinham que estar no manicômio, se tratando, entendeu? São doentes. Chega a ser até engraçado, né? Te chega coisas assim, textos, né? Que as pessoas estão falando muito bobagem, né? Ou postagens, ficam te provocando. Eles são completamente problemáticos, são doentes, coitados, são doentes. Realmente, o último grupo que eu estive foi o pior de todos. Foi o pior de todos, né? Então, assim, eu me decidi a não entrar mais em grupos de artes marciais. Eu não preciso disso. Não colabora, não é construtivo, não é uma discussão inteligente, é um bando de homens machistas, é tipo um depósito. Os grupos de artes marciais são depósitos de homens machistas, neandertals, completamente frustrados e mal resolvidos, e que jogam. A pessoa que vai lá e faz uma crítica, eles jogam tudo em cima da pessoa. Eles vêm aos bandos, assim, é tipo uma coisa assim, primitiva. Eles são muito primários, né? São muito, não sabem escrever, não sabem ler. Aí eles criam fakes de mulheres, né? Entram no teu canal, fica fingindo que é mulher. Você sabe que é o cara. Você sabe que é o cara, né? O advogado ou o outro. Assim, é uma vergonha. Realmente, o mundo das artes marciais não tem mais salvação, não tem. Então aí as pessoas me perguntam por que não tem mulher. Não tem mulher porque não dá. Não é um ambiente saudável para as mulheres estarem, o ambiente marcial. Não é. Entendeu? Por isso que eu falo, é tóxico, o ambiente marcial é tóxico, sabe? Os dojos, os senseis, é raro você encontrar um sensei bom mesmo, uma boa formação, que não seja machista ou que tenha um machismo controlado, né? É muito raro, tá? Eu até agora não encontrei, né? Porque eu tenho um nível, né? É claro, né? A maioria dos marciais não tem, então... Desculpa, tem exceções, mas a maioria não tem, né? O que eu tô vendo nesses grupos de artes marciais é uma aberração da natureza. É horrível, horrível. Eu não aconselho. O conselho que eu daria para as mulheres, porque eu tenho muitas mulheres que entram aqui no meu canal, seria o seguinte: você quer fazer arte marcial? É legal fazer arte marcial, tá? Mas faça, vá embora, não faça parte de grupos, porque é um depósito. Os grupos de artes marciais são um depósito de um bando de machistas, de homens mal resolvidos, entendeu? Mal amados, frustrados, que não deram certo, tá? E eles pegam e jogam esse recalque nas mulheres. Eles jogam. E quem eles vão jogar? Eles vão jogar na mulher que tá falando que eles são recalcados e machistas. Quer mais prova do que isso? O ataque é o seguinte, nem sempre o ataque é a melhor defesa. O ataque mostra que você é mais fraco. O ataque mostra que você não aguentou ouvir as verdades, tá? Então, assim, não vai adiantar, né? Pessoas me atacarem. Não vai adiantar, eu tô acostumada, sou jornalista, tô acostumada com ataques, tá? O ataque só comprova a minha teoria de que realmente o mundo marcial está doente, tóxico, altamente tóxico, que os marciais não estão sendo bem formados, não tem mais como arrumar, que os senseis também, porque é um ciclo, senseis mal formados vão formar alunos mal formados. Então, assim, é um ciclo. Teve um sensei que me escreveu um monte de aberração da natureza. Aí fui perguntar, quem é esse senhor? É um senhor já, conhecido na área nas artes marciais. Me escreveu um monte de bobagens. Falei, não é possível que um homem dessa idade, né, que tem, né, grandes coisas, tem faixas, pra mim não conta nada. O que conta pra mim é mestrado e doutorado, tá? Arte marcial pra mim...
Conta o quê no mundo lá fora? Dan, o que conta mais no mundo lá fora? Dan ou mestrado e doutorado? Acho que não é. No mundo marcial pode até contar Dan, mas eu tô falando do mundo lá fora. O mundo marcial é pequenininho, tô falando do mundo. Você não vai ficar no mundo marcial, né? E aí o cara tem, não sei o quê, um cara super grosso, um senhor já, com 60 anos, escreveu um monte de besteira para uma jornalista, pega muito mal para a arte marcial dele, para ele. Eu fiquei com uma imagem horrível dele, horrível. Tá? Eu até denunciei ele, porque não é possível. Como é que pode? O cara que nem me conhece, escrevendo um monte de bobagens. Eu acho que os senseis, os professores, deveriam parar e dar uma formação melhor para os seus alunos. São verdadeiras tranqueiras. Você entra nesses grupos de artes marciais e você vê verdadeiras tranqueiras. Eles são tranqueiras usando o Hakama. Horror, Deus me livre, horror. A mulher não consegue ficar num lugar assim, de jeito nenhum. Então, assim, se você quer um ambiente mais saudável de arte marcial, vai lá, faça sua arte marcial e não faça parte do universo das artes marciais. Eu acho que não tem como arrumar, tá? Encontre um ciclo pequenininho de amigos, né? Mas muito pequeno, tá? E assim, porque não vale a pena, né? Não vale a pena você ficar se esgotando, né? O mundo marcial não tem jeito, ele foi tomado por machistas mal resolvidos, uma gente completamente doente que joga suas frustrações no outro. São homens frustrados, você percebe, né? Quando você vai lendo o texto que eles escrevem, né? De você, eles são frustrados, eles são magoados, né? A mágoa é deles, eles que têm que resolver suas dores de cotovelo, né? Eu não preciso resolver nada, eu tô bem resolvida. Então é assim, realmente é impossível, né? Esses marciais que eu tenho visto nesses grupos, né? E quando um grupo falar que caça picaretas, esqueça, tá? Esqueça, porque esse é o pior. Esqueça, porque esse é o pior. Tá? Pode. Fuja desse grupo, fuja. Fuja, porque vocês são os que estão os piores lá, tá? É sério. Porque você só caça o que você conhece, o que você é, né? Então, uma aberração da natureza. Tem grupos de arte, esse de caçar piolho do picareta, o fedido, o capim fedido, Deus me livre. Deus me livre. Fuja, porque é uma aberração da natureza. Eu testei eles mostraram realmente o que eles eram. Eu fui lá para testar mesmo. Na verdade, eu fui lá para investigar o grupo, né? E eu testei eles, para ver se eles caçam mesmo. Então, eles têm que se caçar, né? É horror, Deus me livre. Eu nunca vi gente tão sem nível. Tão sem nível, eles não sabem falar direito, eles não sabem escrever direito, eles não conseguem concatenar um pensamento direito. Criam fakes, é uma coisa horrível, é uma baixaria. Eu não sei como é que pode o pessoal desse achar que sabe o que é arte marcial. Eles não sabem, estão bem longe. Eles não têm o básico, né? Que é o básico de casa, né? E depois você vai ver, advogado, é uma coisa horrível, Deus me livre. Então, eu acho que é um ambiente insalubre para as mulheres, tá? Eu acho que o ambiente marcial, ele é tóxico, ele tá com a toxicidade, né, do mundo e mais, né? É um ambiente de gente completamente fora da realidade, muitas vezes eles não têm estudo, se tem, eles não conseguem colocar aquilo, são pessoas fracas, né, ruins, não sabem pensar, sabe? Eles realmente não sabem pensar. Então, sai fora, vai lá, faz sua arte marcial, legal a arte marcial, mas assim, separa, não tenha contato com a pessoa marcial, a não ser que sejam seus amigos, tá? Porque realmente não dá, realmente tá horrível, péssimo, né? É péssimo, parece um bando, tem marcial, uma boa parte dos marciais que eu tive contato, que Deus me livre, eu não desejo pro meu pior inimigo, eles parecem bandidos, eles não parecem marciais, tá? Eles não têm comportamento de marcial. Tá? Eles difamam pessoas, eles fazem textos, né, ridicularizando pessoas que falam coisas que eles não gostaram, tá? Eles ficam perseguindo, eles são completamente sem noção. Eles são bandidos, isso é coisa de bandido, isso não é coisa de marcial, tá? Eles não sabem o que é marcial, o que é arte marcial. Não adianta escrever no Face que descobriu a arte marcial agora, né? Mostrar, né? O cara abraçando o filhinho que acabou de nascer. Não adianta, entende? Como é que um cara desse pode educar uma criança, né? Como é que pode? Um cara que ofende uma mulher num grupo, fica fazendo fake news, né? Como é que pode? Um cara desse tem moral para educar uma criança? Então, é isso, então, é o mundo que a gente tá vivendo, é esse.
né? Então, é realmente o Budô, você não vê o Budô nos dojos. Talvez você veja raríssimo. Eu não vi até agora o Budô. Por causa disso, porque a formação das pessoas é muito limitada, né? Para você entender, ter contato com o Budô, você tem que estar numa evolução maior, tá? Então, esse tipo de gente, esses marciais que eu vejo, não tem a menor condição. Eles não têm o básico para entender o Budô. Eles não entendem o Budô, eles não vão entender nunca. Eles podem até falar, mas eles não entendem, eles não colocam na prática, tá? Então é isso, gente. Vai vivendo, vai levando. Agora, a arte marcial é o que eu falei mesmo, tá? Tem um mínimo de contato com os marciais. É muito mais saudável, vai ser saudável para você. Eles são completamente frustrados, mal resolvidos, são homens mal resolvidos mesmo. E eles jogam isso nas mulheres, no outro, né? Essa falta. Eles são mal amados. Mal amados. Os marciais são mal amados. Eu resumiria os marciais como mal amados. São bem mal amados mesmo, tá? É isso. São homens infelizes, são homens fracos. Eles atacam porque eles estão com medo. Só ataca quem tá com medo, tá? Só ataca quem tá com medo. Né? Mas nem sempre atacar é a melhor opção. Porque o ataque mostra que você realmente é aquilo que a outra pessoa falou mesmo, né? Você tá com medo. Então é isso, gente. Até a próxima. E aquele livro do Budô, do Aikido é bem legal, tá? É bem legal, mas aí é pra quem tem, né? Mais evolução. Não são para todos os marciais, realmente. Vai ser pouquíssimos, tá? Então, gente, até a próxima e boa semana pra vocês.